Vamos lá, vamos ver aqui então o primeiro provérbio, né, que foi escolhido aí pelo grupo, que é esse aqui, ó. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso, tá bom? Então vamos fazer esse estudo e entender aí, né, o que Jesus quis dizer quando ele falou, né, esse provérbio, né? Tem muita coisa bacana, interessante, muita lição espiritual para nós também, tá bom? Então vamos lá. E aí, assim, gente, quiserem falar, mantemos a mesma dinâmica, quiserem falar, liga o microfone, tá bom? E aí pode fazer os comentários, tá? Então, qual que era a questão cultural que a gente pode olhar assim, que era o contexto do provérbio? Lembra lá dos contextos? Que eram as casas com pouca iluminação naquela época, tá? Então, assim, tinha praticamente só uma porta e uma janela, as casas que até durante o dia você tinha dificuldade de procurar as coisas, né? Então, essa é uma coisa importante para a gente levar em consideração sobre a questão cultural, tá? As casas, a organização delas, poucas janelas, não tinha energia elétrica, nem nada disso, né? Nem gás encanado, nem por aí vai, tá bom? E aí, assim, essas candeias, elas eram um instrumento, né, que era feito de barro, né, que é um elemento fácil para o povo comum ter, né? Que eles tinham uma parte que você colocava um pano, né, molhado de azeite, e aí uma extremidade por onde saía a luz, né? E essa candeia, né, no caso, que é parecido com um lampião, né, que a gente tem ainda hoje, ela era colocada em cima de uma haste para iluminar a casa toda, né? Então fazia esse papel de iluminação, né, que é muito interessante. E naquela época a gente tem que lembrar também que não havia fósforo, né? Então havia muita dificuldade assim para você gerar fogo, para você queimar. Então, que era mais ou menos assim, tá? Essa aqui é a imagem que eu encontrei aí, que eu acho que representa um pouco, né? Mas isso aí é uma réplica atual. Mas a ideia é mais ou menos essa do que era uma candeia daquela época, tá? De barro com uma extremidade que saía aí, um lugar que você acendia, colocava fogo, né? Um azeite aí e que gerava luz, tá bom? Ok? Então, qual que é a ideia? Depois de tanta luta para você acender, né, a candeia, você não tinha fósforo, a casa é escura, você vai cobrir a candeia? Não faz sentido nenhum, tá? Você fazer isso. Então, qual que é a ideia geral assim que esse provérbio quer passar? Que as coisas elas foram feitas para aquilo que elas foram criadas. Se é uma candeia para iluminar, ela tem que funcionar. Não adianta você pegar uma coisa e desvirtuar a função dela, tá? Colocar uma coisa em cima para cobrir, né? Era tão difícil, né, você gerar luz, né, você produzir fogo ali para poder acender um negócio, uma dificuldade tão grande, um instrumento tão rudimentar, e você vai lá e não utiliza ela, né? Coloca alguma coisa para cobrir, tá bom? Então é isso que Jesus, né, que o provérbio, de maneira geral, ele quer comunicar. E aí, Jesus ele usou em 3 ocasiões, 3 contextos diferentes, que são parecidos, tá? Mas aí com aplicações um pouquinho diferentes, tá bom? Então, ó, em Marcos capítulo 4, versículo 21 e 22 e Lucas 8, 16 e 18, ele vai ter um significado, tá? Em Lucas 11, 33 a 36, outro significado, tá bom? E em Mateus vai ter um terceiro significado, Mateus 5, 14 ao 15, tá bom? Então, a gente vai ver as diferentes aplicações com o mesmo provérbio aqui utilizado. Então, a ideia é essa, tá? Muita dificuldade para se obter luz e não faz sentido algum, depois que você conseguiu acender o negócio, você colocar um vaso por cima para encobrir. Primeiro que vai apagar, né, porque vai abafar o negócio aí. Segundo, que não vai cumprir com o propósito para qual foi estabelecido, tá bom? Que é gerar a luz da casa. Tá? Então aqui, ó, nessa parte, olha só, em Marcos 4, versículo 21, abre aí sua Bíblia. Abre aí, tenta dar uma olhada no contexto anterior, né, a que esse provérbio ele é falado. E o contexto anterior, você vai ver exatamente que é a parábola do semeador, tá? Então Jesus ele profere esse provérbio após a explicação da parábola do semeador, né?
E a ideia geral que Jesus está dizendo, então, é a seguinte: olha, do mesmo modo que você não faz isso com uma candeia, você não faz uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco com uma parábola. Tá? Então, essa ideia que Jesus quer passar aqui. A candeia serve para uma coisa, da mesma forma a parábola ela serve para trazer a mensagem de Deus. Você não pode fazer uma coisa aqui que estão dizendo que eu estou fazendo. Tá bom? Então, ó, e aí ela está composta da seguinte forma. Aqui eu usei, né, a versão da Almeida, revista e corrigida, que é a que mais se aproxima do texto original, tá? Que é em formato de pergunta, que é o seguinte, ó, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não. Antes, para se colocar no velador. O velador é exatamente essa madeira, né, que colocava em cima para iluminar a casa. Então, olha só como o provérbio está organizado, em duas perguntas. A primeira pergunta, qual que é a resposta? Você põe uma candeia para depois botar debaixo da cama ou debaixo do cesto? Sim ou não? Responde aí. Não. Não, não, você não faz isso. E a segunda pergunta? Não vem antes para colocar em cima do velador? Ele não serve para colocar em cima do velador? Sim. Sim. Então a Sim. primeira pergunta você responde não, a segunda você responde sim. Né? São duas perguntas aí como o provérbio ele está organizado. Tá? E aí, o texto anterior, Jesus falou uma coisa que muitas vezes é muito mal compreendida, que é o seguinte: os discípulos eles pediram a explicação da parábola do semeador para Jesus, e aí Jesus profere uma coisa muito importante, mas que às vezes é mal compreendida. Ele diz: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Parece que Jesus quer que as pessoas não se convertam aqui, por isso que ele disse, ele proferiu, né, em parábolas, mas não, ele vai dizer que não, né? Na verdade, os discípulos eles entendiam mais exatamente por conta do compromisso deles, né? E as parábolas elas não foram feitas para encobrir, foram feitas para explicar. Então, mesmo uma pessoa não é um discípulo que recebeu aquela explicação que Jesus deu da parábola, ela consegue entender a essência do que é a parábola do semeador, né? E por isso ele vai dizer, olha, né? A parábola não serve para encobrir, ela serve para revelar. Agora, vai entender mais quem tiver mais compromisso, né? As parábolas elas não são enigmas, né? Jesus pronuncia não, não é isso quando ele está falando do provérbio. Né? Só que a vocês é dado os segredos do reino de Deus. Quer dizer, por vocês estarem do meu lado, andarem comigo, se comprometerem, vocês vão entender os mistérios do reino de Deus. A pessoa que me ouviu agora alguns minutos atrás, ela vai entender o que é a parábola, ela sabe. Né? Como eu já citei aqui, tem parábolas que na hora os fariseus entenderam que era para eles. A parábola da vinha é um exemplo. Então as parábolas elas não foram criadas para serem para ocultar a mensagem de Deus, mas para serem entendidas. A diferença é quem tiver mais compromisso vai entender mais. Então, por esse trecho e por esse contexto, a gente pode dizer o seguinte: ó, as parábolas, é isso que o provérbio vai dizer. As parábolas de Jesus, como a parábola do semeador, elas são uma candeia espiritual. Elas são uma luz para as pessoas. Tá? Teve uma duvidazinha, não conseguiu entender? Pergunta para Jesus. Ou no caso hoje, né? Pergunta para um discípulo, vai ler na Bíblia. Não é assim? Eu tenho certeza que muita gente que nem tem fé já ouviu a parábola do semeador, entende minimamente o significado dela, né? Mas à medida que você caminha em direção a Jesus e começa a acompanhá-lo, você começa a entendê-la cada vez mais. E é assim, cada vez que eu leio essa parábola, eu tenho uma coisa para aprender. Né? E aí a gente vai se iluminando mais, vai tendo maior a iluminação da parábola, tá? Mas elas não foram feitas para obscurecer. O que obscurece é a falta de compromisso em Jesus. Tranquilo? Comentário, gente? Dúvidas? Tudo bem?
Tudo bem. Fala, Eric. Não, tranquilo, tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Uma segunda aplicação dessa parábola é aqui, no segundo texto de Lucas 11, 33 a 36. Aí ele já vai dizer em formato de afirmação mesmo, olha, ao invés de pergunta, né? Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Então abre lá em Lucas 11, 33 e dá uma olhada, né, no que aconteceu antes, tá? Qual que é o contexto prévio aí para Jesus falar esse provérbio, porque ele não falou do nada, né? Então tem um contexto anterior aí, tá? Passa o olho aí na sua Bíblia aí para você ver. Não precisa ler tudo, mas se você ver aí, pelo menos para os títulos, aí você já vai saber qual foi o momento aí que Jesus pronunciou esse provérbio, que ajuda muito a gente a entender o significado dele nesse contexto, tá bom? Então qual foi esse contexto aí? Olha, antes disso, Jesus foi acusado pelos fariseus de estar possuído por Beelzebul, né? Após expulsar o demônio de uma pessoa. Então, Jesus vai falar, olha, como é que ele vai usar aquele outro provérbio, né? Uma casa dividida vai se destruir, né? Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá, né? E ele diz, olha, se Satanás está dividido, né, como é que o seu reino vai existir? Ele fala, não faz sentido nenhum eu estar possuído por Beelzebul. Eu sou Beelzebul, eu estou brigando contra o demônio? Não faz sentido nenhum, mas ele foi acusado desta forma, né, pelos fariseus. E aí, na sequência, né, ele vai falar uma série de coisas, né, alguns provérbios aqui, inclusive, tá bom? Alguns a gente vai estudar, tá? Ele vai falar o seguinte na sequência, ele vai chamar essa geração que estava fazendo essa acusação contra ele de geração perversa, né? Porque ela, além disso, ela vai pedir um sinal para Jesus. Né? Além de o acusar de estar fazendo aquele milagre por meio de Beelzebul, ela vai pedir que Jesus realize o sinal. Não faz sentido, ele tinha acabado de fazer um sinal agora. E ele vai dizer que nenhum sinal seria dado, exceto o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Do mesmo modo, no outro evangelho ele explica. Do mesmo modo que Jonas ficou dentro da baleia por 3 dias e 3 noites, do mesmo modo o Filho de Deus ficaria, né, mas depois se levantaria, né, e seria ressuscitado. Esse era o sinal de Jonas, o próprio Jesus. Né? Então ele não faria aí nenhum sinal. Tá bom? Então, nesse momento, né, ele fala aqui, né, os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então, olhando para o contexto geral, qual é a ideia que Jesus está chamando os fariseus? Ele está chamando eles para quê? Para uma atitude. Que atitude seria essa? Arrependimento? A que eu falo aqui, arrependimento. Né? Mudança de vida. Né? Parar com essa incredulidade, né, de criticar Jesus e de pedir sinais e se arrepender. E aí, por isso, Jesus está falando deste provérbio. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso. Só que na sequência ele vai dizer o seguinte, olha aí, lê aí comigo no 34, Lucas 11, 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês têm olhos espirituais, vocês têm a capacidade espiritual que foi dada por Deus, então parem com essa incredulidade, parem com essas críticas que não fazem sentido, né? Porque os sinais estão aí, o sinal sou eu, o reino de Deus chegou pelo Filho de Deus. E usem os seus olhos espirituais para verem, né? Mas aquelas pessoas se recusavam, elas eram uma geração que, por outros motivos, que não queriam crer, muito por inveja, elas tinham olhos maus, né? E
Por isso, Jesus está chamando e está dizendo, ó, use bem os seus olhos espirituais. E aí ele fala aqui, ó, os olhos são a candeia do corpo. Então, os olhos espirituais que Deus nos deu, eles precisam ser usados para a gente compreender a Deus e não para endurecer o nosso coração. Tá? Então, é essa ideia que Jesus traz aí nesse segundo contexto. Se a gente tem olhos espirituais, a gente precisa ouvir, precisa colocar em prática, se arrepender e não ser alguém resistente, né, como eram aqui esses fariseus. Tá bom? Comentários? Tudo bem? Tudo bem, Nice? Tá quietinho aí? Claudete? Tudo tranquilo. Aqui, então, quando em Lucas, antes, né, no capítulo 8, que a gente lê sobre a candeia, ele está querendo reafirmar o que foi falado antes, né? Na parábola do Na semeador. parábola do semeador. E Sim. aqui, novamente, quando ele fala sobre a candeia, ele está se referindo, né, querendo que seja mostrado o que aconteceu quando eles acusação contra Jesus, o sinal de Jonas. Isso. Então são provérbios que afirmam as parábolas anteriores, não é isso? Sim, eles são provérbios aplicados, né? Vocês conseguiram escutar o que a Raquel comentou? Sim, né? Sim, Então, são provérbios que são aplicados a contextos diferentes. Né? Esse de Lucas 8, que é aquele que a gente já leu, ele tem relação com a parábola do semeador, mostrando isso, que a parábola ela é a candeia, ela é para iluminar. Né? Já esse aqui, ele está dizendo, os olhos são a candeia. Né? Os olhos espirituais, eles são a candeia. Se a gente tem esses olhos, a gente precisa usar para entender a vontade de Deus. Né? Usar bem os nossos olhos espirituais. Tá bom? Sigamos aqui, então. E a terceira aplicação, eu acho que é aquela que talvez seja mais tranquila, assim, eu acho, né? Que é Mateus 5, 14 a 15. Vamos lá. Mateus 5, 14 e 15. Ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Né? Então essa é talvez a aplicação mais conhecida, né, da candeia, e Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Né? Ninguém acende uma candeia, coloca debaixo do alqueire, mas um velador e dá luz a todos que estão na casa. Né? Então, qual que é a ideia que Jesus quer falar aqui? Né? Os discípulos de Jesus, eles devem iluminar as pessoas através das suas obras, né? Para que elas possam seguir Jesus, não seguir a eles. Né? Então, os discípulos são as candeias neste mundo, as candeias de Jesus. As candeias, elas não têm luz própria, elas são somente um instrumento. A luz que a gente tem, ela vem de Jesus, mas com as nossas obras que nós fazemos por meio do Espírito Santo, nós podemos, sim, iluminar e ajudar outras pessoas a seguirem Jesus também. Né? Então, essa é a parte aí que está no Sermão do Monte, que a gente conhece mais. Então, não adianta aquele discípulo sem obras, né? Que fica ali quietinho, né? Que algumas versões vão chamar até, em português, não sei se é a melhor palavra, mas vão chamar o discípulo tímido, né? Quando ele fala lá no parábola dos talentos, aquele que guardou o seu talento na terra, né? Ele é chamado de tímido, né? Eu fui tímido, né? Eu não sei se é a melhor palavra, né? Mas as obras dos discípulos, elas servem para iluminar as pessoas. Não como a gente comentou hoje, para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus.
para a glória de Deus, para que Deus seja engrandecido e para que as pessoas possam seguir a Jesus. Amém? Então, eu acho que desse provérbio é isso, assim, a gente tem esse resumo, bom? As parábolas, né, quer dizer, o ensino de Jesus, eles são candeia espiritual e não são enigma, né, não é algo para você ficar decifrando ou para ocultar, né? Só uma coisa, assim, naquela época, e provavelmente Israel já tinha influência disso, as religiões pagãs, elas eram religiões do ocultismo, em que só algumas pessoas iniciadas sabiam dos mistérios, né? Mas o Evangelho não, o Evangelho é um mistério revelado por Deus, feito desde o começo dos tempos, né? Então Jesus está dizendo, ó, eu vim aqui para revelar, né? As parábolas, elas são candeia espiritual. A segunda aplicação é, os olhos são a candeia espiritual também, se a gente tem olhos espirituais, vamos utilizá-los bem, né? Vamos aproveitar dessa capacidade que Deus nos deu, conseguir compreendê-lo, para ter um relacionamento com ele, né? E nós, como discípulos de Jesus, as nossas obras, elas são a candeia neste mundo, elas podem dar oportunidade para que outras pessoas possam também conhecer o Senhor Jesus, tá bom? Então, por hoje é este provérbio. Quero ouvir comentários, que hoje eu falei demais, minha garganta está até seca aqui, a língua está colando aqui. Quero ouvir vocês um pouquinho aí também, tá bom? Fala aí, gente. Então, muito bom essa maneira de ver, né, e entender as parábolas, os provérbios. Às vezes nós ficamos assim com dificuldade para entender e ficamos até com medo de dar um significado diferente, ou mesmo porque não é uma coisa tão simples, porque é algo que tem um significado assim um pouco mais complexo de tirar no texto em alguns momentos, né? Mas com cuidado a gente vai olhando, e o interessante disso, como você falou, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai vendo, parece que o quadro vai ficando mais colorido, e a gente vai começando a entender coisas que a gente não viu na leitura anterior. E é interessante, é como se você estivesse vendo uma imagem que vai se revelando aos poucos, e vai nos ajudando a entender coisas, vai nos fazendo, como eu diria, a maturidade espiritual vai nos fazendo entender mais coisas. E é sempre assim, quando a gente está lendo a palavra de Deus, passa por aquele texto por anos e várias vezes, e de repente, naquele contexto atual da sua vida espiritual, você bate o olho ali e fala, nossa, mas eu não tinha visto isso ainda aqui, não é possível, que eu já olhei tantas vezes, então, esse versículo está aqui na minha cabeça tantas vezes, mas eu não tinha enxergado essa parte aqui, né? Então, essa que é a beleza da Escritura. Não somente isso, conversar com outras pessoas e também escutar as outras pessoas a iluminar aquele texto e falar para a gente, é uma coisa muito bonita. É como se você estivesse numa caverna no escuro e uma pessoa está com a lanterna conduzindo o grupo, aí de repente ele para ali, opa, achei aqui alguma coisa, e fala para nós, aí você vai lá, peraí, me dá aquela lanterna, eu vou lá e olho, e falo também o que eu estou vendo. Então, cada vez que um fala algo que o grupo talvez não tinha enxergado, e o crescimento espiritual, ele vai nos enriquecendo. Então, é sempre um benefício assim, que a gente está tendo de aprender. Eu queria falar dessa coisa de que não tem um enigma, não tem um mistério nos provérbios, porque muito do que as pessoas falam da dificuldade de ler a Bíblia, não vou ler porque não vou entender, a Bíblia é muito difícil, veio um pouco disso, assim, de achar que tem um mistério nas palavras ali, e a pessoa não vai sozinha conseguir entender, então precisa de um padre ou de qualquer outra pessoa que transmita a verdade, né, para eles, esclareça esse mistério. Então, isso na minha vida foi muito presente, assim, de achar que
nas parábolas, mas principalmente nos provérbios, tinha um mistério, tinha alguma coisa por trás, assim, que eu tinha que me declinar mais e achar esse mistério, assim. E parece que não, bem mais simples, bem mais óbvio, né? Isso aí. Muito interessante. Muito bom. Graças a Deus, sim. A gente aprende com os outros, né? Também. Né? Eu acho que a gente vai aprendendo de outras pessoas também. Eu acho que isso ajuda também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, com o tempo, ir desenvolvendo uma autonomia para ir compreendendo o texto e se aprofundando. Eu acho que esse trabalho junto, né? Aprende um pouco do irmão, aprende do outro, e vai desenvolvendo essa capacidade, isso tudo vai ajudando a gente. Muito bom, obrigado. Oi, então, eu primeiro agradecer aí, né? Obrigado pelo teu desejo aí de estar servindo, explicando essas coisas, né? E teu entusiasmo também é inspirador e provoca a gente, né? A refletir é sempre bom, né? A gente vai, como o César falou, ganha um 3D, né? Algumas coisas que você já ouviu e tudo mais, mas é um outro ponto de vista, uma outra percepção. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava lendo, né, e você falando sobre as parábolas, sobre os detalhes da própria linguística, né, eu achei muito interessante como a língua, né, desses povos ela é rica, né, assim, quando você vem para o português, né, o inglês, né, cada palavra, na verdade, cada idioma, eu acho que ele guarda, sim, uma certa riqueza. Mas quando a gente compara com essas línguas mais antigas, né, algumas são famosas, né, a gente ouve sobre o amor, por exemplo, né, essa é bem famosa, né, que eles tinham 3 verbos para designar o amor, né, e aí você fica olhando assim para os provérbios, né, de Jesus, e essa organização. Eu estava pensando de novo naquele contexto que eu falei, né, de ajudar a gente a gravar, ajudar a gente a escrever no coração, como a Bíblia fala, né, Deus escreveria a sua palavra no nosso coração. Então, sempre com essa perspectiva, né, por que, né, Deus escolheu talvez um idioma. Tem obviamente uma organização toda histórica, né, acontecer tudo ali no Oriente Médio, né, aquela região, mas o idioma que foi escrito originalmente a Bíblia, eu fiquei pensando se não foi com essa intenção também, de trazer para a gente um entendimento, né, ainda mais profundo, né, sobre alguns dizeres, né, sobre algumas falas de Jesus, né. Não é dificultar, mas enriquecer, né? E quando você vai navegando aí por essas escrituras e vai pensando nos provérbios, você vai vendo assim que de fato é muito rico, né? Não só um verbo ou outro, ou uma expressão ou outra, uma expressão que talvez tenha um sentido muito mais profundo quando você leva para o contexto cultural, mas a própria organização estrutural, né, de como você organiza para falar o que Jesus falou, e o que já era falado mesmo, né, no livro de Isaías, nas outras, no Antigo Testamento, né, eu fiquei pensando assim, na riqueza da língua, né, e o porquê de Deus ter escolhido justamente para escrever para a gente sua palavra inicialmente lá, né. Sim. Eu acho que o veículo, que é a língua, né, ele era uma linguagem universal, né? Então, assim, para os israelitas daquela época foi o hebraico que era a língua deles, né? Era mais restrito, mas quando veio o evangelho, Deus usou uma linguagem universal que era a língua grega. Muito provavelmente hoje seria numa língua que todo mundo entende pelo menos um pouco, né, para poder compreender aí, né? Ou que tivesse muita gente com bastante facilidade de interpretar, né? Porque não adianta também você estar numa língua que não tenha quem interprete ela, né? Possivelmente seria aí o inglês, né? Então, e com alguém aqui, como
nem todo mundo ia entender o inglês, ia precisar de algum intérprete para a gente, né? Mas era a língua que alcançaria mais pessoas, né? E aí volta naquilo que você comentou antes, eu acho, né? Deus, ele falou de uma forma que as pessoas poderiam entender, que nós poderíamos entender. Eu acho que essa que é a ideia principal que a gente tem. Quando se tem uma tradução, né, de uma Bíblia para outra, eu acho que é isso, é a permissão de Deus de que no futuro outras línguas e outras pessoas, né, todo esse processo é histórico, né, as Bíblias em português têm toda uma história em cima dela, e tudo isso, assim, a gente vê o mover de Deus permitindo que a gente tenha hoje a escritura, né, numa versão interessante para a gente possa entender o texto de uma forma bem legal. E é Deus, eu vejo isso também como Deus falando conosco hoje, né? Na linguagem que a gente pode entender, né? Amém. Isso, né? Obrigado também. Eu queria agradecer também, eu aprendi bastante. Eu até queria comentar, assim, aqui em Lucas 11, eu acho que eu talvez sempre fiz uma interpretação meio alegórica, assim, desse provérbio, né, da candeia do corpo. Então, eu não sei, talvez seja meio errado o que eu sempre pensei, assim. Eu pensava que Jesus, ele estava falando dele mesmo, né, porque ele está falando, né, por exemplo, da rainha do Sul, que foi ver Salomão, né, e aqueles homens não estavam indo para Jesus, né, ouvir Jesus, e aí ele fala, ninguém acende uma candeia, coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. E aí eu pensava, poxa, acho que Jesus está falando dele também, né, com uma candeia, uma luz, né, e depois ele começa a falar de olhos bons, e o seu interior cheio de luz, né, e no final ele fala assim, no 36, logo se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Aí eu pensava na candeia como se fosse Cristo, assim, brilhando sobre nós, né, quando a gente foca os nossos olhos em Cristo, né, eu pensava... Enfim, eu imaginava que Jesus estivesse falando dele próprio também, mas talvez seja uma interpretação meio alegorizada, né? Porque, assim, realmente, se você pegar e ler do jeito mais simples, né, o jeito mais direto, Jesus realmente está falando que os olhos são a candeia do corpo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos, no que a gente se concentra para ver, né, e no tomar cuidado para a gente não cegar os nossos olhos e não cobrir os nossos olhos, né, para as verdades espirituais, porque está ao nosso redor. Né? Muito bom, obrigado, Miriam, pelo comentário. É esse exercício mesmo que a gente vai fazendo, né, é comum a gente fazer essa questão da alegoria, né, mas é isso aí mesmo. Mas fala aí, Liz. Não, eu estava vendo aqui em Mateus 5, 14, 15, quando Jesus fala, né, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, é isso? E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Assim, a partir do momento que nós nos tornamos discípulos, deixamos de viver nas trevas para estar na luz, para nos tornarmos luz, né? Então, quando ele fala, não se pode esconder, também penso assim, a gente não pode guardar para nós mesmos. A partir do momento que nos tornamos luz, vamos compartilhar, vamos mostrar, né, a outra vida com Cristo, que é a Bíblia fala que o mundo já está nas trevas, né? O mundo está nas trevas. E nós, a partir do momento que nos tornamos discípulos de Cristo, nos tornamos luz. Então, a gente não pode guardar para nós mesmos, né? Devemos compartilhar e devemos vencer nossas dificuldades. Eu, por exemplo, a timidez é algo muito difícil para mim, é algo que eu preciso lidar, eu preciso vencer, né? Porque se eu me como eu falo?
Se eu me deixar levar pela minha timidez, eu não vou estar sendo luz, eu não vou estar ajudando outras pessoas. Acho que eu estou complicando um pouquinho a cabeça de vocês, né? Desculpa. Não, pode falar. Mas é isso, não... Deve estar no local apropriado, né? Quando falou aqui, um local apropriado, e assim vai iluminar. A partir do momento que ajuda as pessoas, que ama as pessoas, né? Que busca levar, né? Nem que seja através de uma oração, você está levando aquela pessoa para ajudar a conhecer a Deus. Eu compliquei tudo, me desculpa. Não, é isso. Nossa. Eu penso nas coisas, mas na hora de sair, é tudo como... Mas saiu certinho nisso. É isso aí mesmo. Tá saindo aí. Eu me enrolo na hora de falar. Não. São tantos professores na minha frente que eu fico encabulada. Aí não sai nada. Estamos aqui juntos nisso. É isso mesmo. Né? Você falou aí, ó. Né? É essa a ideia. Né? O discípulo ele está aqui para mostrar a luz de Jesus. Né? Então, muito bom o seu comentário. Né? A partir do momento que nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para mostrar a luz de Jesus. Nós não temos luz própria em nós mesmos, né? A nossa luz é a luz de Jesus que está em nós. Né? Porque Ele é a luz, né? Ele é a luz que ilumina todas as pessoas. Bom? Alguém mais? Fala aí, César. Eu queria falar que é interessante porque cada ensinamento desse, ele é inclusivo. Como ele tem uma significância assim ampla, mas tem uma muito simples, ou seja, todas as pessoas que estão lendo isso, ele vai tirar uma mensagem daquilo ali que vai poder ser aplicada na vida dela, né? O que você faz com a luz? A luz é feita para iluminar, então só dali já tem um significado básico, simples, e a pessoa pode já aplicar na vida dela, ou ela pode olhar aquilo e conseguir entender de uma maneira mais profunda. Então, eu acho essa beleza dos ensinamentos de Jesus, quando a gente escuta pessoas altamente qualificadas explicando com mais profundidade, a gente fica admirado de ver, nossa, como essa pessoa conseguiu ver tantas coisas aí onde eu não estava enxergando, né? Mas, de qualquer maneira, a mensagem de Jesus está nos ensinando quando a gente consegue ver a coisa mais básica e elementar. Então, isso que é uma coisa que eu acho muito interessante. Pessoas tão simples, quando nós convivemos lá no Ceará, pescadores, pessoas que têm uma instrução prévia muito pouca, mas elas conseguem olhar para esses textos bíblicos e conseguem tirar coisas para a vida delas e aplicar a vida delas. Isso mostra como o poder desse evangelho faz efeito na vida das pessoas. Então, olhar para isso de uma maneira simples e tirar os ensinamentos mais básicos que aquilo pode nos dar, eu acho que é um princípio de encontrar mesmo o que Jesus está querendo dizer ali, da maneira mais simples possível, para nos ensinar. É uma maneira básica de começar para estudar isso. Muito bom. Muito bom, obrigado, então. Bem, a gente falou que ia terminar aqui às 8 horas, são 8 para as 8, acho que está num bom horário aí, bom? Se alguém mais quiser fazer algum comentário, fala, Érico. Quer falar? Não, era só nessa linha que o César falou, né, acho que você pensa meio o mesmo, né, mas até para encorajar a Anice aí com o que ela falou, né, ficou um pouco insegura, mas eu acho que é importante comentar isso. Eu concordo, né? Eu acho que essa reunião, ela é muito enriquecedora, ela dá um 3D para a gente, uma visão mais profunda, mas tem algo nesse, até eu pensei quando você estava falando, é o que ninguém tira da gente, né? Que é o nosso relacionamento com Deus, né, Almir? Que é o que a palavra fala para a gente, né? Então, isso que a gente está aprendendo aqui,
eu acho que é enriquecedor, né, dar uma visão, né, outra visão sobre aquilo que a gente já ouviu, né, enriquece, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso, é no sentido de enriquecer, né, aquilo que a gente já tem com Deus, eu acho que a gente não vai perder, que eu acho que não é no sentido de, então eu estou fazendo errado, o meu entendimento foi errado. Eu acho que todos nós somos cristãos, nos tornamos cristãos e isso ninguém tira, né? Sim. Então, porque eu penso também, como o César falou, talvez uma pessoa ainda mais simples, né, que não saiba ler, por exemplo, ela não vai ter a mesma motivação que o Almir, né, para pesquisar e talvez não vai alcançar muito dessas explicações que foram dadas. Mas ele consegue ter uma visão simples, né, e a palavra fala com ele. Eu confio nisso, nesse poder mágico que a palavra tem, né? Talvez ele nunca vá ter um acesso a uma grande explicação ou a textos eruditos, né, e tudo mais, mas a palavra tem esse poder, né, de contextualizar naquela realidade de vida que ele vive, né, e conseguir tocar aquele cara simples, né, Sim. A ponto dele entender, talvez não o paralelismo, né, como a gente falou, né, que é bacana pra caramba, é super enriquecedor, mas ele consegue entender o cerne da mensagem, né, que é o que Deus espera que ele faça, né, Sim. é o que ele mude, né. Sim. Isso, com certeza. Sim. Então, assim, nesse sentido, com toda certeza, né, o que você falou ali sobre Mateus, eu concordo, é aquilo mesmo, né, tá aproveitando aí, para enriquecer seu conhecimento, né, fica tranquilo. Sim. Não, e na verdade, tá dando um chiado aí, peraí. Tá. Assim. Oi? Não, eu acho que é isso mesmo, a ideia é assim, Jesus falou que a gente se torna discípulo, né? A gente é batizado, que é a primeira parte, quando a gente aceita, e depois a gente precisa continuar aprendendo todas as coisas que ele ensinou. E esse é um processo constante que a gente vai fazendo na nossa vida. Então, como eu comentei no começo, é essa a intenção, não é desconstruir o que já foi construído, né? De forma alguma, né? Não é destruir, né, de alguma forma o que foi construído, mas é fortalecer, né? Dar mais convicção, dar mais compreensão, dar mais entendimento, de alguma forma contribuir com algo que eu recebi, que agora eu estou aqui dividindo com os irmãos e com as irmãs, né, para que cada um de nós possa ser um discípulo mais maduro, né, no Senhor. Então é essa a ideia. E quem quiser se aprofundar, eu acho que é esse o processo, a gente vai aprendendo, né, e vai... certa vez eu ouvi um irmão, que é um professor também, dizer que o nosso conhecimento, ele é um conhecimento espiral, ele vai aumentando o espiral, vai ficando maior, você não desconstrói, você não derruba o que estava anteriormente, você vai construindo e ampliando a sua visão. À medida que você vai amadurecendo, né, passando por situações, por privações, amadurecendo, e à medida que você também ouve outros pontos de vista de outros irmãos também. Então, acho que é essa a ideia, né? Mas nosso relacionamento com Deus foi Jesus que estabeleceu. É Ele, né? Fala, Claudete. Eu posso? Pode falar, Anice, pode falar. E depois a gente ouve a Claudete. Não, eu só quero realmente agradecer, porque realmente é um privilégio, né, estar tendo essa oportunidade de estar, né, aprendendo mais profundamente sobre pontos bíblicos, né, sobre como Jesus se expressava, como era a Bíblia. Só que assim, eu tenho uma dificuldade enorme de me expressar. Eu sei que eu preciso vencer certas coisas, né? Assim, mas eu sou grata por estar participando, estar com vocês, por tudo que tá sendo dito. Muito obrigada ao meu coração e por cada um que compartilhou, né? Mas eu preciso vencer algumas coisas. E às vezes vem tudo na minha mente, mas na hora de me expressar,
eu me enrolo um pouco, mas eu vou orar mais a Deus me ajudar a vencer aí esses desafios meus. Amém. Mas obrigada aí por tudo. Amém. Obrigada por... Amém. Obrigado a você pelo seu ânimo, seu interesse. Muito bom. Fala, Claudete. Eu quero agradecer por essa oportunidade também, por você estar se disponibilizando, né? Aprendendo, nos ensinando. Só queria fazer uma perguntinha. Vai ficar gravado? Vai, estou gravando. Ótimo. Nós vamos poder ter acesso, né? Sim, vou mandar para vocês. Porque vai me ajudar muito. Sim. Né, para poder refletir. Não que, como você falou, né? Como o Eric falou, o nosso relacionamento com Deus, a gente é o nosso alicerce, né? A gente está aprendendo, a gente está ampliando o nosso relacionamento de conhecimento com Jesus, né? Então, é isso que eu queria perguntar, que eu vou precisar ouvir, refletir. Né? Uma coisa que você falou, da gente não tirar, né, conclusões, né? Quando a gente for passar por uma pessoa, né? Porque eu estou estudando a Bíblia, não tirar coisas que não estão no contexto. Né? Isso é muito... que a Bíblia fala, não é pecado, né? A gente não pode nem tirar, nem pôr, tem que ter o que está aqui. Sim. Então, é uma coisa que precisa refletir muito. Pensar no que nós podemos falar. Porque até então, quando a gente não tem a consciência, não é pecado. Quando a gente tem a consciência e continua fazendo, passa a ser. Sim. Né? Mas eu quero aprender, eu quero refletir mais profundamente sobre. Legal. Obrigado. Obrigado a você. Almir, lembrando aqui daquela pergunta que você fez antes do intervalo, né? Você falou como seria a literatura, como seria se Jesus fosse escrever novamente, hoje, nos dias de hoje. E aí no Ceará, ou no Nordeste, eu não sei exatamente, mas no Ceará eu vejo a literatura de cordel, né? Não sei se vocês já tiveram contato, que são rimas populares, e são folhetinhos, né? E é muito interessante, quem sabe isso seria muito parecido com essa linguagem, talvez, seria esse tipo de literatura, que é muito interessante, e as pessoas ali, tão simples, que escrevem aquilo ali, é bonito, muito bonito de você ver e tudo. Quem sabe seria uma forma de escritos de cordel, simples, fácil para todo mundo estar lendo e aprendendo. Para mim, eu já pensei, César, aqui no Rio, ele ia usar algumas gírias, né? Quem sabe o internetês também, né? Essas coisas, você ao invés de VC, né, Larissa? TBT, né? TBT tem agora, né? Tem o TBT. E por aí vai. Essa linguagem da internet, quem sabe? Mas Jesus falaria aquilo que a gente ia conseguir entender, né? Eu acho que isso a gente pode ter certeza. Você quer falar, Raquel? Eu queria comentar aqui um pouquinho. Essa possibilidade, né, da gente entender da maneira mais simples e ampliar o conhecimento para mais complexa. É muito sábio, né? Deus, como tem uma inteligência, uma sabedoria, Jesus, quando escreveu tudo isso, foi com tanta perfeição que nos permite chegar a um conhecimento maior. E quando saímos do mais simples, que já ensina muito, para um conhecimento maior, a fé tende a crescer ainda mais, né? A fé já é grande quando o conhecimento é simples, né? Mas quando a gente tem outras informações e vê a relação que tem uma história narrada com a outra, nós pensamos, Deus é formidável, né? Isso nos faz entender mais também o amor de Deus por nos deixar tudo isso escrito e a sabedoria, né, dele está muito além da nossa humana. Muito bom entender isso, aprender.
E por mais que a gente estude, a gente ainda é aprendiz. Nunca vamos falar, já aprendemos tudo da Bíblia. A Bíblia já sei de frente para trás, trás para frente. Não dá, né, para falar isso. Sim. A gente sempre precisa ler a Bíblia, porque sempre está aprendendo coisas novas. E tirando novos sumos, né, novos sucos daquelas frutas que Deus nos dá. São sempre muito enriquecedores para a nossa alma. Muito bom. Sei que você estava quietinha aí, Diniz. É que tá um certo barulho aqui, então tem que ficar quieto, senão vocês ouvem o barulho todo. Eu queria só agradecer também e falar uma coisa que eu pensei no começo, que é até meio infantil, né, mas acho que ilustra bem, assim, pelo menos para mim, esses ensinamentos novos, né? Que, assim, quando você começou a falar sobre as figuras de linguagem, etc., eu lembrei de quando eu era criança, assim, mais jovem, e a gente ouvia uma música e achava que era uma palavra, né? E aí você cantava durante vários anos a música com aquela palavra. E aí, de repente, você ficava mais velho, ou você percebia que era outra palavra, que fazia muito mais sentido na música, ou alguém te falava, não, você está cantando assim, é outra palavra, ou era uma música em outro idioma, né, que você não entendia direito, e você fala, nossa, olha só, essa palavra aqui não era essa que eu estava pensando, e faz muito mais sentido, né? Então, a música ganha um outro sentido, é mais ou menos assim que eu me sinto muitas vezes, né? Sem dúvida tem esses provérbios e outros ditos de Jesus que a gente desde sempre lê, né, desde a nossa conversão, mas quando vai mais fundo e fala assim, puxa vida, faz mais sentido agora, né? Então, é muito bom poder ouvir isso e agradecer também você pela disposição e nos ajudar nisso. Obrigado. Obrigado. Então, vamos terminar com uma oração aqui, tá bom? Acho que já deu o nosso horário. Vou pedir, então, você foi o último, Diniz, você falou menos, vou pedir para você fazer uma oração final, tá bom? Agradecendo. Gente, obrigado. Amém. Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por o dia de hoje, agradecer por essa reunião aqui, em que nós podemos refletir mais sobre os seus ensinamentos, sobre as palavras de Jesus e como elas podem nos servir como guia no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, e que todos podem aprender, Pai, desde as pessoas com pouco estudo até os doutores, Pai, todos podemos aprender essas verdades espirituais e nós somos muito agradecidos por poder ter o privilégio de ter essas palavras conosco. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo seu Filho Jesus, obrigado pela sua igreja, da qual fazemos parte, e onde o interesse de Jesus, que é o cabeça, sempre prevalece. Nós agradecemos em nome dele. Amém. Amém.